Beleza, vamos lá. Legal, pessoal. Obrigado por terem ficado. Queria chamar agora para o palco aqui a equipe do filme. Chamar o Fábio Meira, diretor, Marcos Vieira, caracterizador. A Rô? Rô está por aí? Vamos lá. Vamos lá, Rô? A Rô fica aqui? Quer ficar aqui? Chamar a Ana. Obrigado, pessoal, por terem ficado. Deixa eu ver, a Ana está descendo ali. Vamos lá. Está ali em cima. Deixa eu pegar uma aguinha também. Vou apresentar, enquanto isso, Rô Nascimento, figurinista do filme. Obrigado. Marcos Freire, maquiador, caracterizador. Ana Mara Abreu, a diretora de arte. E eu sou o Fábio, diretor roteirista. Gente, estou aqui mais para ficar passando o microfone também. Estou aqui, como vocês também viram o filme pela primeira vez, agora. E a Ana trouxe um material para a gente dar uma olhada, né, falar sobre o filme. E aí, a proposta da sessão ABC é um papo assim, entre quem faz cinema, né, entre quem fez o filme e tal. E acho que a ideia é meio essa mesmo, um bate-papo descontraído, assim. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também, tá? Levanta a mão. A Vivi vai passar com o microfone, tá bom, para vocês. E acho que podemos começar mostrando o que você trouxe, né? Só um adendo também, vai até 10h30, tá? O debate aqui. Tem 1h30. Tem um tempinho. Aí acho que tem o... Pega ali o controle, por favor. Estou muito curioso para ver, também ouvir falar do seu trabalho no filme. E aí eu acho que depois você já pode passar para o figurino, para a Rô. Tá bom? Tá bom. Oi. Eu resolvi passar, a gente fez um evento na Mostra, eu tinha feito essa apresentação, e acho que é legal para dar um start aqui, né? Então, essa primeira imagem do pôster, eu amo esse pôster, mas eu acho que ele também tem a ver para falar da direção de arte. Então, essa composição, né, do cenário, né, essa ambientação da tapeçaria, com o vestido, né, esse objeto de arte que a Rô fez, e a caracterização também maravilhosa do Marquinhos. Então, aqui tem um pouco uma fusão, né, de tudo. Bom, vamos para o próximo. Onde que é? Aqui falando, então, rapidamente da equipe, né? A direção do Fábio, que está aqui, a fotografia do Léo Feliciano, também aqui da ABC. Ele, inclusive, ganhou o prêmio de melhor direção de fotografia ano passado, pelo Marte 1. E, enfim, também um grande parceiro, né, da arte de um filme. E, então, Janaína, Camilo, as nossas atrizes. Espera aí, onde que é que passa agora? Aqui. Daí, aqui falando também da equipe, né? Eu, a Rô, o Marquinhos, a produção de objetos da Carol Camargo, que acho que ela vinha, mas acho que ela não está, uma pena.
Trabalho lindo. Enfim, o Jerônimo também foi uma pessoa muito importante na nossa equipe, em design gráfico. Daí a gente ganhou o prêmio em Gramado, a gente ganhou também o prêmio de direção de arte, né? Eu estou falando da arte. A gente ganhou o prêmio também em Los Angeles e a gente ganhou o prêmio também do Cine Sesc, prêmio da crítica. Espera aí, que eu estou aqui. Daí, aqui, então, os prêmios, aqui mais uma vez. Então, aqui um pouco para a gente falar, eu sempre coloco para... Aquele dia eu não estava com o Marquinhos e com a Rô, então, falando bastante do trabalho deles. Daí, queria falar um pouco, assim, eu entrei muito em cima da hora nesse filme. Era um filme que a gente tinha pouquíssimo tempo, e o filme foi antecipado por conta da agenda da Vera. E então assim foi tudo muito rápido. Daí encaixou direitinho ali. Eu terminei um trabalho, no dia seguinte peguei avião para ir para o Rio, ainda, né, lendo o roteiro. Cheguei lá, já estava tudo fervendo, né, porque a gente já tinha pouco tempo, né, Pati, para começar a rodar. Então, foi uma loucura. Assim, acho que algumas etapas a gente teve que pular. Por exemplo, fazer uma apresentação do projeto de arte, que é uma coisa muito interessante. A gente, né, dá esse tempo de sedimentação, um tempo de pesquisa também a gente não teve. Então, foi tudo muito corrido. Mas, para compensar, a gente tinha algumas facilidades. A primeira delas é o Fábio, o diretor, o roteirista, e o Fábio tem também esse apuro visual muito forte. É um roteiro que é baseado na família dele. Está muito alto ou não? Tá muito... É um roteiro que é baseado na família dele, que ele estava desenvolvendo já há alguns anos, não sei exatamente, depois ele vai falar. Então, ele tinha muito material já visual, né, que seria esse material de pesquisa que a gente teria feito, e a gente teve que pular, né? Mas, nesse caso, também foi muito legal a gente se ater a esse material que o Fábio nos trouxe. Tanto a maior parte da família dele, né, das tias dele, fotos das casas, foto das próprias tias que inspiraram, os objetos que inspiraram cenas que estão no roteiro. Então, foi tudo muito misturado mesmo. E essas referências dele, além de muito lindas e precisas, tal, tinha muito a ver, né? Elas eram a essência. Então, isso nos ajudou. Foi uma loucura, porque a gente mergulhou e, de repente, era um universo que o Fábio tinha muita familiaridade, e a gente ali meio se entendendo ainda com aquele universo todo. Uma outra facilidade também é que já tínhamos a locação. Eles já tinham ido para Friburgo, já tinham visitado algumas locações e tinham se encantado por uma delas. E eu me encantei também, ainda bem, né? Deu match. E daí, então, aqui, mostrando um pouco, eu não tenho muitas referências da família dele, mas eu tenho aqui algumas referências. A primeira foto é uma foto da locação, tá? Então, assim, tinham várias fotos, a locação tinha muito a ver com várias coisas que a gente precisava, mas tinha essa foto no meio, que muito me fascinou, né? E esse vermelho, né? Essa combinação de vermelhos ali foi algo que também já pegou ali no coração, o coração bateu forte. E daí, isso já me veio, né, o Gritos e Sussurros, que também já era uma referência também que o Fábio já estava trabalhando. E daí também, então, um pouco aqui esse universo do vermelho, né, que a gente utilizou, entre outros, né, mas ele é muito importante no filme. Então, a gente tem Vértigo lá em cima. Aqui embaixo a gente tem o Fassbinder. E essa imagem foi muito importante. E depois eu chamo a atenção também, quando a gente for falar, a Rô for conversar, acho que ela foi um super estímulo também para o vestido de Virgínia. Então, a questão da flor, né, que é mais, que se percebe mais aqui, o verde, né, a cor verde, mas assim essa coisa meio de uma data, né, dos anos 70, enfim. Então, também foi um dos inícios ali da criação, que foi daí dar naquele outro vestido, que não tem também muito a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso, né? Então, é legal a gente pensar nessas
primeiras inspirações. E a do meio é de Fanny Alexander, era uma referência que eu trouxe, que era daí a questão do presépio, né, a hora que a Virgínia senta, como que a gente enquadraria, tal. Eu lembrei dessa referência. Daí, um pouco aqui a casa. Eu pus essa foto, não aparece no filme exterior da casa, mas um pouco para mostrar que, assim, eu, no primeiro momento, quando eu li, vou até passar aqui para o próximo, no primeiro momento, eu imaginei que fosse uma casa mais tradicional, mais padrão, né? Talvez até mais antiga do que uma arquitetura modernista, mas mais padrão, uma casa que, por exemplo, a gente entre pela porta da frente, né? Enfim, essa casa não, era uma casa modernista, essa casa que a gente entra pelo hall. E o modernismo, ele tem essa coisa assim voltada para o futuro, né? Para frente, para uma liberdade, para a leveza, né? Esses degraus aí em balanço, enfim. E, ao mesmo tempo, isso era uma contradição com a história do filme, né? Mas eu acho que também isso é interessante, é legal ter esses atritos também, né, essa dualidade, né, de um filme que olha tanto para o passado e está nessa casa, que olha, né, com essa arquitetura, que, a princípio, é mais leve, tudo que o filme não é. Então, acho que esses dualismos foram legais também para o filme. E outra coisa que também, o modernismo também já está lá atrás, né? Então, é a casa do avô, do bisavô, então também já tem também esse significado de passado, né? Mas a gente completou a casa de outro jeito, é um passado, acho que mais antigo, é mais rebuscado e tudo mais. E eu acho que montou, porque as pessoas, na época que esse casal, a dona Cândida e o marido, construíram a casa, era moda construir uma casa modernista, né? Então tem tudo a ver. Então, aqui entrava então por esse hall e subia essa escada. E, no que subia essa escada, você já dava no meio da casa. Então, também achei legal esse momento de todo mundo voltando para a família, né? Todos os descendentes da dona Cândida voltando ali, meio forçosamente para o Natal, essa barra pesada de ter que se reunir, mas, enfim, todo mundo voltando meio que para o ventre ali da dona Cândida, né? Porque todo mundo entra na casa e já sobe essa escada e já está lá no meião da casa. Acho que isso trouxe um movimento muito legal. Então, aqui, quando a gente começou, tinha essa ideia, o Fábio até falou, será que a gente faz uma pintura na parede? Acho que talvez até também um pouco baseado no Fassbinder ali, que tinha aquelas imagens atrás, o Fábio tinha essa ideia de, então, ou ir para a tapeçaria ou fazer uma pintura. Daí começaram as buscas, a gente entendeu que a tapeçaria ia ser mais fácil, mas não foi exatamente fácil. A gente começou a procurar, primeiro no Rio, depois em vários antiquários do Brasil todo. A gente acabou encontrando em São Paulo. E a hora que apareceu, assim, apareceu um monte, não era. A hora que apareceu essa, daí brilhou o olho de todo mundo também. E foi meio no mesmo momento, voltando aqui, então foi meio no mesmo momento que a Rô chega também com os olhos brilhando lá na produção, enfim, com o que ela tinha encontrado o tecido, que é um tecido de época também, né? O tecido do vestido. Então foi uma alegria a hora que a gente também começou a fazer essas composições. Daí, uma outra coisa, daí assim, a tapeçaria era muito cara, e daí a gente teve que apertar o cinto em várias coisas. E um dos motivos, não só por isso, mas o Fábio também conseguiu falar com as tias, e as tias liberaram esses objetos, vários objetos, muito importantes, né, para o roteiro, para a história, para tudo que tinha, enfim, inspirado esse filme. E daí aqui então são as malas chegando diretamente da casa das tias dele. Vieram de Minas, de São Paulo, enfim. E daí mandaram esses lençóis lindos, o relógio, que é a coisa mais linda, que ele vem já carregado de histórias, alguns dos pratos, que já era essa composição linda que tinha na casa da tia dele, né, do relógio com os pratos, essa coisa dos círculos, né, dos redondos, enfim. Daí vieram também alguns retratos. Esse é o retrato do avô do Fábio mesmo, e aqui a gente comparando então com o neto, né, a semelhança, né, dessa família que se criou.
Daí a gente começou também a vir coisas de outros lugares. Primeiro começaram as escavações na casa mesmo, na locação, porque a gente teve que tirar muita coisa. E antes de tirar esses vários móveis, a gente foi abrindo gaveta, abrindo os armários, abrindo nananã, e muitas coisas interessantes apareceram. Por exemplo, essa toalha de mesa que a gente usa no almoço. Daí o tapete que a Carol trouxe. Acho que essa cama também estava em algum canto aí dessa locação. Daí também a gente foi atrás, falou com as atrizes. A Vera mandou um monte de fotos. Acho muito legal essa foto da Vera, porque tem uma manga também, né? Tá vendo aí? Ela já ali adolescente com essa manga. Daí a Luíse também mandou, enfim, a gente foi trabalhando os objetos. Daí a gente veio para São Paulo, porque a gente parou para o Natal. Daí eu e o Fábio fomos no antiquário. Daí lá a gente encontrou a taça, né? Tinha essas duas que a gente amou, tal. A faca, lá em cima a referência do leitão. Essa toalha também a gente encontrou no mesmo antiquário que a gente usou no jantar. E esse aqui eu pus mais para falar assim, que então a gente pensou tanto no macro e até nos pequenos detalhes, né? Porque o filme se passava inteiro dentro de uma casa, então a gente tinha que ter fôlego, né? Para aguentar ali as várias cenas, tal. Então trabalhado também nos detalhes. Aqui, quando apareceu também, a gente adorou esse presépio, adorei esses camelos. Daí, aqui uma cena que acho que é da continuista ali, do leitão. Acho que a gente nem filmou isso, mas foi uma composição ali que ela tirou. Daí, uma foto que tem lá, minha na locação, e depois aqui a locação, quando a gente terminou de dressar. Não está ainda com a luz, né? Mas, enfim, essa é uma foto que o Fábio me mandou agora também, da sala. Aqui uma outra, que é um estilo um frame, né, do filme. Daí, aqui uma outra da sala. Daí, aqui a gente, como eu falei, a gente não teve tempo de fazer a apresentação. Mas eu lembro que eu, sei lá, fiz rapidamente o tamanho da tapeçaria, né? Daí o Léo que estava lá, ele falou: não, mas não é assim, a luz está muito diferente. Daí ele que fez essa montagem, enquanto a gente estava ali sentado. Porque então essa foi uma outra facilidade. A gente foi para a locação, a gente ficou pensando muita coisa lá na locação mesmo. E aqui então um dos primeiros estudos. Daí aqui um estudo dos pratos que iriam para a parede. Daí os pratos na parede. Aqui uma foto ali de trabalho. Daí aqui também essa outra parede que conta um monte de história. Deu um super trabalho, porque a gente foi misturando, então, desde as coisas originais e algumas que daí a gente foi fazendo Photoshop, misturou, mas mandava ampliar e ampliar, enfim, imprimir, às vezes não vinha bom, daí tinha que mandar fazer. Enfim, bordados. Aqui o presépio em cena. Aqui, rapidamente mostrando, o quarto da Dona Cândida. Então, essa era a locação, e daí aqui é quando a gente montou. Então, aqui a gente tinha acabado de terminar de montar, né? Terminando de montar, e a Vera Valdez chegou. E daí o Fábio levou ela até lá, eu estava aqui escondidinha, tirei as fotos. Então, da Vera chegando, olhando esse quarto, daí ela já imediatamente, no que ela vê a cama, ela já se dirige à cama e se joga ali na cama. E eu acho muito legal. Ela ainda está vestida de Vera Valdez, mas a gente já vê o personagem ali, né? Ela já emocionada, todo o trabalho que ela já tinha feito antes também, encontrando esse ambiente, né? Essa segunda pele dela e terceira pele, sei lá. Faltava a segunda pele, que era o figurino, né? Mas, enfim. Só vou aproveitar essa foto também para contar uma coisa, né? Porque foram entrando muitos objetos da minha própria família. Então, por exemplo, essa roupa de cama é de uma tia minha, e eu fazia muita questão daqueles 2 quadros com aquele anjo, que é da minha madrinha, que está agora com 98, faz 99 esse ano. E é exatamente a composição que ela tem no quarto dela, que é esse quadro com as flores embaixo, esse outro com o anjo em cima, e tem um anjinho ali. Então, muitas coisas vieram, né, de Diamantina, Curvelo, justamente para compor isso, assim, porque
Então, tem essa mistura, né, de realidade e ficção também ali no cenário. E daí, então, aqui mais uma vez, olhando, voltando um pouco para o que eu estava falando, né, a primeira pele, né, da Vera Valdez, a segunda pele, que está faltando aqui ainda, o trabalho da Rô, mas já tinha esse esboço da terceira pele. E essa terceira pele, então, composta, né, com essa coisa de muitos objetos reais mesmo, e um pouco que a gente foi inventando também em cima. Daí, aqui o ensaio que teve, aqui já com a Vera Holtz, as duas Veras. Daí, aqui ela em cena, já com o figurino. Daí, essa foi a primeira cena que a gente filmou, foi muito emocionante. Aqui, ela também, o brinquinho da vovó, né? Esse figurino maravilhoso. Aqui um pouco da cozinha. Aqui o quarto da tia Virgínia. Então, ele era esse. A gente gostou desse quarto, porque também daria para ver a sala, né? Ela está mais exposta. Daí, então, aquilo virou isso. Daí, aqui era o contraplano do quarto da tia Virgínia, que depois virou isso, na hora que elas se encontram ali, as três. Ela no banheiro, fumando escondido. Aqui a Vera, o jantar, né? Aqui já o leitão, a mesa, né? A faca que depois ela pega, enfim. A Arlete, enfim, ela fumando na mesa do Natal, né? Na ceia de Natal. E aqui eu pus essa foto da equipe, só porque, para falar uma coisa assim, é uma parte só da equipe, né? Mas o Fábio, ele é além de um super diretor, um mega super bom roteirista e ter também todo esse apuro visual, ele também foi muito cuidadoso. Eu sei que ele, junto com a produção, eles batalharam e a gente ficou tudo no mesmo hotel. Então, essa equipe assim ficou muito unida, foi muito legal isso. A gente passava o dia grudado, né, todo mundo grudado lá na filmagem, e à noite a gente ficava grudado lá na sauna do hotel, dando risada e já se preparando para o dia seguinte. Então foi só dando risada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só dando risada. Mas ficou todo mundo muito junto, todo mundo muito unido, e eu acho que isso imprime. Parabéns, Fábio, também por esse motivo. Então é isso. Posso perguntar? Legal, obrigado. Acho que eu fiquei com umas dúvidas também. Quer complementar alguma coisa? É? Tá bom. Não, então, só uma pergunta. Você falou que você entrou meio em cima, né, Ana? Quanto tempo foi assim de pré para você e de filmagem mesmo? A gente teve 4 semanas só de pré, mas é isso. Não teve nenhuma pré-pré que a gente fala, né? Que é quando você lê o roteiro, né? Já antes, que já fica pensando naquela história, o brinco, você vai no banho, de repente você fala, e tal cena. Então, esse tempo de sedimentar, esse tempo de ir namorando a história, a gente também não teve isso. Então, foram 4 semanas para tudo. E filmagem eu não lembro, acho que o Fábio vai saber melhor. São 4 semanas e 2 dias. 4 semanas e 2 dias. Tudo. E aí, a casa, vocês já tinha a casa, assim, uma locação era sua, assim, como é que foi o achado? Não, quando a gente estava pensando onde a gente ia filmar, quando o filme foi feito em Nova Friburgo, região serrana ali do Rio de Janeiro. Aí, quando cogitou-se Nova Friburgo, nem tinha começado a produção ainda, mas era um jeito também de fazer com que o filme avançasse. Eu fui procurando amigo, que tinha amigo em Nova Friburgo. Aí chegamos num rapaz, que é o Guilherme Rezende, que fazia produção de locação. E aí ele me mandou foto de umas 4 casas. E, quando eu vi essa casa, eu achei que ela era muito interessante. Muito pelo que a Ana Mara fala, né? Que se imagina uma casa mais tradicional, talvez colonial, mas eu achava que seria o óbvio também, que era interessante. Uma família que morasse numa casa modernista, mas que tivesse um comportamento e uma mentalidade muito conservadora. Então, acho que isso agregava também para a história e para as personagens. E aí, quando essa casa apareceu, a gente gostou muito, todos nós. Combinou bastante, né? E a casa acaba virando o personagem também, né? Com certeza. Totalmente. Acho que
Podemos passar rapidinho para a Rô e para o Marcos, só para eles comentarem um pouquinho. Eu queria ouvir como é que era a relação com a Ana também, né, diretora de arte, como foi a conversa. E aí, se puderem comentar um pouquinho, e logo em seguida a gente já joga para a plateia para ouvir. É isso. Tá, a gente conhecia a Ana nesse filme, a gente não se conhecia antes, quem nos apresentou foi o Fábio. E o Fábio já tinha trabalhado há muito tempo atrás, né? Você como assistente, Rui Guerra, eu também como assistente. E quando o Fábio me chamou, eu fiquei muito encantada com a possibilidade de trabalhar com 3 atrizes, né? Nessa idade 60 a mais, com corpos reais e rostos reais. E era um desafio, porque eu tinha que... Porque aquela história, assim, um filme com 2 figurinos só é muito fácil. Não é. É mais difícil do que você fazer um filme com muitos figurinos. E daí o meu processo, pelo pouco tempo que a gente tinha, pela, né, a coisa do tempo da Vera, o filme adiantou um pouco, eu tinha que ser rápida e certeira. Daí o meu processo foi receber as indicações do Fábio, que são aquelas referências que a Ana Mara mostrou, para entrar na minha cabeça. Eu fiz rapidamente uma apresentação para ele de possibilidades e ideias e já pedi uma prova de roupa o mais rápido possível. Nesse meio tempo, eu ligo para cada uma, para conversar com cada uma o que elas também pensavam dos seus personagens. É um processo meu. Eu acho que o ator tem participação na construção do figurino. Não adianta eu pensar uma coisa, botar neles e eles não se sentirem proprietários, né, dessa roupa. E foi muito importante a conversa com cada uma. E aí a gente marcou uma prova, fizemos toda uma experimentação, com as 3 juntas, e com as 3, uma dando palpite na roupa da outra. Foi ótimo, foi interessante, e foi por aí. O vestido, na verdade, para mim, quando eu li o roteiro, eu sou mineira, a minha família veio tudo, porque eu acho que qualquer um de nós tem famílias que passam, que seja um pedacinho do que a gente viu. Fiquei muito emocionada com o roteiro e lembrei das minhas irmãs, que têm as gêmeas, que têm mais ou menos a idade da Vera, e lembrei dos vestidos de formatura que minha mãe costurava e fazia para elas. Então, eu fui atrás de um movimento desse, com lastex, que usava na época, porque era uma coisa que a pessoa mais velha, com o corpo que mudou, poderia caber dentro de um lugar desse. E foi isso. Foi uma inspiração familiar, com a inspiração das referências do Fábio. Coincidentemente, eu achei o tecido na Casa Alberto, anos 70. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Fui louca atrás do Fábio para mostrar o tecido e a gente aprovar. Era verde, tinha um laranja e um verde. Escolhemos o verde pelas referências. E foi isso, foi essa loucura. É um filme que eu amo muito. E a Rô também tinha um pouco de inspiração muito para o filme, né? Então, tem várias coisas que são roubadas da Rô. Por exemplo, a Rô fuma, e lá a gente fez várias provas de figurino. E aí a Rô ficava na janela, assim, abria uma fresta, né? Então, tem muita coisa, por exemplo. E eu fui incorporando também na Virgínia. E uma coisa que eu agradeço... Ela também... São quantas? Vocês são 3, não é isso? Vocês são 3? 4 irmãs. E Rô também tem um quê? Mineira, né? Tem essa coisa. E uma coisa que eu agradeço muito a Rô era aquela blusa da irmã mais nova, mais brava, que a Rô insistia naquela blusa, eu tinha uma dificuldade de ver. E aí a gente foi testando aquela estampada, sabe, com a onça. E a gente foi testando de várias maneiras, com saia para fora. Aí, quando a gente colocou para dentro, eu encontrei. E a Rô insistia muito. E depois, até quando eu assisto o filme hoje, eu agradeço muito ela, assim, porque eu acho que aquela blusa trouxe muito para a personagem. Uma coisa que eu acho muito importante dessa conversa que a gente está tendo,
porque eu acho, por exemplo, é um filme que a gente tem um dia na vida dessas pessoas, né? Então, é como se a gente tivesse que conhecer essas pessoas muito rápido. E que maneira a gente tem para conhecer essas pessoas? Através da caracterização. Então, cada elemento é muito importante para a gente entrar na sensibilidade, na subjetividade de cada personagem. E essa blusa era perfeita para falar dessa mulher, né? Vaidosa e enérgica, digamos assim. E Marquinhos. Boa noite, gente. O filme Tia Virgínia tem uma importância muito grande para mim. Eu acho que foi preparando a gente para uma pandemia. Esse filme a gente ficou dentro de uma casa um mês e meio. A gente não tinha contato com o mundo exterior. A gente ficou ali preso e a gente teve essa oportunidade de curtir o enclausuramento, né, o enclausurar de cada um. Então, a gente ali ficou criando, trocando ideias, a gente estava no mesmo hotel, na mesma casa, e a gente foi exercitando essa solidão criativa, o que veio esse exercício pré-pandemia. A grande dificuldade de criar essas personagens que não eram fácil, de jeito nenhum, é encontrar o signo de cada atriz. A irmã que morava não sei onde, a outra mais distante ainda, e a tia Virgínia que morava em casa. Então, que signo essas pessoas tinham? Qual a cor do esmalte dessas pessoas? O que elas faziam? Que não dava tempo a apresentar nem contar a história de nenhuma. Só a tia Virgínia que estava em evidência. E todo mundo tem uma tia Virgínia, todo mundo sabe disso. Aquela que não casou, eu por exemplo, tenho vários amigos que são tia Virgínias gays. Os gays que não casam e ficam cuidando da mãe porque a bicha não casou, porque isso... Porque... Eu trouxe toda essa história da homoafetividade com os castigos que tem, iguais ao da tia Virgínia, e eu adotei a tia Virgínia para mim. Então, eu achava que a tia Virgínia tinha um cabelo longo, porque tinha que estar preso para trabalhar. Desculpe. Tinha que estar longo, porque tinha que estar preso para trabalhar. A tia Virgínia suava mais que as outras. A tia Virgínia, eu acho que só tinha um ponto de vaidade, que era unhas feitas sempre. O orgasmo do autocuidado. E a única coisa que a tia Virgínia tinha eram unhas vermelhas. Vermelha porque não podia ser nude, porque quem faz a unha uma vez só na vida é vermelho. Quem tem um perfume só é o mais doce. Quem tem vários, tem várias fragrâncias. E eu acho que a tia Virgínia era muito singular, muito ímpar. Aquela coisa presa dentro dela. Então, foi muito difícil criar, ao ponto de só se ver uma maquiagem, embora tivesse muita, desde a mãe, que estava deitada, internada ali naquela UTI em casa, ela tinha os cabelos escuros ainda e a gente queria clarear mais ainda. Era uma mulher quase 100 anos, né? Então, a gente ia clareando, o que, graças a Deus, e as pinceladas leves, não se percebeu que tinha uma maquiagem ali. E, para mim, a grande vaidade minha era não aparecer maquiagem nenhuma, porque o filme é muito cru, o filme é muito de alma. E o Fábio e eu temos códigos desde sempre. A gente fez um filme, As Duas Irenes, que o cabelo era preso e ela pedalava. E eu tinha uma linguagem com o Fábio de dizer, quantos quilômetros ela pedalou? Fábio dizia, 2 quilômetros. Eu assanhava mais o cabelo. O Fábio dizia, não, diminui 1 quilômetro. E a gente já tinha códigos, e a gente gosta dessa linguagem de signo do personagem, de qual pincelada dar, até chegar nessa maquiagem que é mais evidente, no entanto, muito extravagante. É um momento insano da tia Virgínia, é um surto psicótico que a tia Virgínia tem, manda tudo para o alto, e é uma maquiagem protesto, é uma maquiagem protesto, é o fora-color, eu acho que a gente precisava daquilo. No entanto, a gente precisava de cores que dessem peso àquilo tudo. Então, o blush que poderia ser esfumado não é, nada é leve, tudo é duro, é um color block na cara dela. No entanto, ficou interessante, ficou teatral, né?
ficou o bolero, ficou aquela coisa toda. Então, eu acho que dá para falar um pouco disso, em poucas palavras, e acho que esse momento libertação de personagem é quando a gente chuta o pau da barraca, e eu acho que fica essa coisa para a gente. A gente sai do filme querendo tomar uma cerveja e não voltar para casa com aquilo. A gente sai para refletir. Será que eu não estou no lugar errado? Será que eu não estou castigando o meu anjo da guarda, minha ancestralidade? A gente precisa ser livre e, através dos pincéis, conseguir contar um pouco do que é isso. Acho que a gente atingiu um ponto de orgasmo de maquiagem ali. Obrigado. Deixa eu contar também eu aprendi muito com o Marquinhos essa coisa de ser objetivo. Então, por exemplo, tinha nas Duas Irenes, que é o primeiro filme que eu fiz, que Marquinhos também fez, e tinha essa coisa da quilometragem da bicicleta, mas tinha, por exemplo, tinha uma cena que era um almoço, e eu achei que a irmã mais velha estava muito arrumada. Eu falei assim, Marquinhos, mas será que ela... Marquinhos falou assim, não, ela foi ao salão. Não, Marquinhos, ela não foi ao salão. Aí chegou o Marquinhos e falou assim, quantos por cento você quer que eu baixe? Entendeu? E aí isso eu carreguei para a vida, porque é muito mais prático você falar com alguém em porcentagem também, até de atuação, às vezes, eu uso isso, sabe? Então, era muito prático. Marquinhos estudou na Alemanha, então ele tem essa coisa mais prática. E foi muito bom. E essa coisa uma coisa que me impressionava muito, essa coisa do detalhe, né? Como uma sobrancelha transforma um personagem, como um cabelo, sem ser aquela coisa muito marcante. Mas a prova de maquiagem da Vera para a ceia de jantar foi um momento que, talvez, momentos mais felizes que eu tive na pré-produção. Não sei quem aqui trabalha com audiovisual, mas pré-produção é um momento de muito sofrimento, né? Porque quando você está filmando, já é divertido, as coisas, os elementos já estão. Mas quando você está no terreno das incertezas, sofre-se muito. E aquele é um que eu tinha certeza que a gente tinha chegado a um lugar bacana. A própria Vera Holtz falava assim, nossa, mas diretor feliz não disfarça, né? Porque eu fiquei muito feliz com aquela imagem, sabe? E a gente tinha uma inspiração na Vivienne Westwood, com aquela questão do cabelo, da maquiagem, porque, falando naquilo do personagem que a gente tinha comentado antes, o filme é isso, né? Todo mundo está ali com máscaras, o universo das aparências, é um teatro, né? Essa família aparentando estar feliz, aparentando, e a Virgínia chega e fala, ah, é teatro, é aparência? Então, agora vocês vão ver que é teatro. Então, aquela maquiagem do Marquinhos é justamente para isso. Ela exacerbando aquele teatro para mostrar para aquela família, né, talvez, de ser atriz e também de mostrar que ali tem uma falsidade acontecendo, só que é escancarado, né? Então, são esses elementos assim de arte construindo um filme, porque realmente são muito poucos elementos. Eu não fechei nenhum plano sem consultar a Ana Mara. Então, na hora que a gente tinha o quadro e a Ana Mara não estava ali para falar, gente, cadê a Ana Mara? Entendeu? Então, era muito importante assim, esse detalhe. E a gente conversava, né, Ana, essa coisa do... Esse lado já apareceu, porque se não tivesse aparecido, a gente ainda transformava alguma coisinha ali. Então, o tempo inteiro, a gente estava nessa preocupação em narrar. Não era nunca uma preocupação em ser bonito, muito pelo contrário. Desde o começo, eu falei assim, a gente pode ser cafona, porque não importa, porque essas tradições são cafonas. Mas a gente estava querendo narrar, entendeu? Cada objeto, cada elemento de arte, seja a mulher que chega com colete, tira o colete, está com a manga dobrada até o punho, arregaça a manga, tudo isso a gente está tentando narrar alguma coisa da dinâmica dessa família. Vamos passar para as perguntas agora. Vocês podem fazer a pergunta tanto direcionada para alguém ou para a mesa, tá? Aí só vou pedir para levantar a mão e esperar o microfone chegar, porque a sessão é gravada, tá bom? E aí para sair o áudio na gravação. Então, gente, fiquem à vontade. Ali. Boa noite. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu queria dizer que eu achei o filme belíssimo. A arte, lindíssima, figurino, tudo. E eu sou de família mineira. Eu vi muito. Minha mãe, as irmãs.
todo ano a minha mãe briga com a irmã no Natal, antes da ceia. Tipo, eu achei de uma sensibilidade e uma delícia. Assim, um filme delicioso de assistir. Eu achei o ritmo, tudo, achei maravilhoso. Eu queria agradecer vocês e parabéns. E foi um trabalho maravilhoso. É isso. Primeiro, boa noite. Parabenizar pelo filme. Tenho algumas perguntas, na verdade, adorei. Fiquei com alguns pensamentos na cabeça. Uma das coisas que eu prestei bastante atenção foi da roupa da Virgínia e fora a última parte da ceia, que ela estava com vestido verde, ela sempre estava com cores sólidas e roupas lisas. E, não sei, aquilo me deu uma impressão de que ela era a sensata do lugar, tipo assim, que ela era a única sóbria daquela família. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa construção desse figurino da Virgínia, antes da ceia e depois da ceia. E também queria perguntar para o Fábio, que disse que tem algumas coisas que são da história de família dele. Queria que ele contasse também o que é verdade, o que é ficção só do filme. Queria que você entrasse um pouquinho nessas histórias. Bom, essa roupa era um desafio, porque ela passava praticamente quase o dia todo com essa roupa, e a gente queria buscar alguma coisa que trouxesse para a Virgínia uma jovialidade. A gente não queria ela amarga, coitada, que estava ali cuidando da mãe, fazendo a comida. Tem um espírito na Virgínia que já existe, né? Que ferve dentro dela até ela explodir naquele final. E eu acho que ela programou muito esse Natal, porque ela escolheu a roupa, ela escolheu o sapato, ela escolheu a viseira, ela encomendou o jantar. Então, ela programou aquele dia. E aquela roupa também foi pensada. E a gente queria uma roupa de um bloco só de cor, começando, você vê que ela usa só cores frias, né? Ela começa com o hobby, a camisola azul, ela parte para esse outro azul e no final ela vai para o verde. Então, ela usa todas as cores frias, mas na verdade ela é aquela personalidade quente, né? Tinha esse contraponto. E eu comprei aquela roupa numa loja moderninha de jovens. E a gente achava assim, será? Eu falei assim, vai dar certo, vai dar certo. A Vera curtiu, e eu acho que traz essa irreverência que ela precisava mostrar também naquele momento, sabe? Por mais que ela tivesse ali todas as questões dela, ela estava, pela primeira vez, talvez, enfrentando as irmãs. Bom, inspiração minha, não sei o que o Fábio acha. É exatamente o que a Rô falou, né? É exatamente o que a Rô falou, né? Essa questão da leveza e o contraste com a casa. Porque a casa está toda em tons quentes, todos nos vermelhos, e ela está nos tons frios. Então, um pouco essa mulher em desajuste também com a realidade que ela está vivendo ali. Então, isso era importante para a gente. E essa coisa da leveza, e dava uma silhueta também, né? A Vera ficava sensual, era uma coisa que também trazia esse elemento que a Rô contou mesmo, né? Dessa jovialidade. Da jovialidade, né? Da busca da juventude dela, que foi tão roubada dela, enfim. Agora fala aí. É verdade ou não? Tudo se mistura, né? Igual essa questão dos objetos, né? Porque, complementando a Ana Mara, também está falando da tapeçaria. A tapeçaria foi muito cara. Então, tinha uma questão de orçamento que tinha que compensar o preço daquela tapeçaria. Então, eu fui com 4 malas da minha própria família, entendeu? Então, foram 4... O relógio é o relógio dos meus avós, é o relógio da vida inteira, da minha infância. Então, é o relógio que está lá até hoje na parede da minha tia, que usava as unhas vermelhas também. Então, ele vai emprestando essas coisas. Como a gente está com esse foco em arte, e a Paty está aqui também, por exemplo, a gente teve alguns momentos mais difíceis, né? Um foi esse momento de fechar o orçamento, e aí a gente se juntou,
ficamos ali no hotel com a equipe de arte uma noite fazendo conta, tomando decisões. Onde é que a gente vai? Né? Então a máquina de lavar, ela é cara, mas vai fazer diferença. Aquela bolsa, aquela mala que a Virgínia usa no final, também vale o investimento, ou seja, seriam das 2 peças mais caras. Então a gente ficou naquele jogo. Mas, por exemplo, a parede de fotografias, que era muito difícil, chegou uma hora que ele teve uma pequena crise, né, Ana? E aí, de repente, falou assim, não, vamos resolver. E eu tinha levado o álbum de fotografias da minha mãe para ser objeto de cena. Eu falei assim, não, então, espera aí, então vamos desmontar esse álbum e vamos usar as fotos do álbum da minha mãe também nessa parede, porque ali já vinha com aquela história por trás. Era diferente de impressões, por mais que tentasse envelhecer, né, Paty? Então, e isso é a mesma coisa com as personagens e com o roteiro. O mesmo momento que aquela parede está misturada com fotos reais, pessoas que eu nem sei quem são, que eram amigas de juventude da minha mãe, o roteiro também está assim. Por exemplo, na vida real são 5 irmãs, e eu transformei em 3. A mais velha é tal qual, mas a mais nova é a mistura de uma tia com a minha mãe, e a Virgínia é a mistura da minha tia solteira, que é a mesma personagem da Irene, com pedaços da minha mãe também. Você vê que mãe é uma coisa que é difícil a gente soltar, né? Vou contar uma coisa aqui que aconteceu, uma saia justa, que a Paty sofreu, suou frio. Mas ele falou da parede, né, de fotos, e a gente, então, mandava fazer, as fotos não vinham, e vinha tudo com cara de que tinha acabado de sair do laboratório, e nananã. E daí a gente tinha começado a rodar, e daí no dia seguinte ia rodar a parede, logo no começo, segundo dia, sei lá. E daí eu pedi para a assistente de direção, porque eu vi que tinham várias outras cenas que davam para ser filmadas, os atores estavam lá, já estava tudo dressado, tal. Ela falou, olha, para mim tudo bem, tal. Só que daí a produção ficou sabendo, a produção executiva vieram lá me dar uma dura. Não, você vai mudar o plano de filmagem, como assim? Nananana. Você se comprometeu que ia ficar pronto. Eu falei, olha, está todo mundo na loucura. Eu estou dando o meu melhor, toda a equipe de arte, está todo mundo dando o melhor, mas a gente tem pouco tempo, de fato, e está acontecendo esse problema. Tal. E eles bravos comigo, tal. E daí tem uma hora que, assim, eu sou super, né? Eu vou até o fim para entregar o melhor. E o Fábio é mais ainda. Né? Então, é ótimo isso, porque daí você tem ali uma pessoa te dando apoio. Daí eu falei, olha, é o seguinte, se vocês quiserem, eu faço. Eu dresso tudo isso aqui muito rapidamente. Não vai contar tudo que eu quero, mas tudo bem. Agora, vocês não podem esquecer, porque o Fábio... E daí eu comecei a falar, porque o Fábio, daí a Paty me olhando, e daí o Fábio entra atrás de mim no ambiente que a gente estava, e eu não vejo o Fábio entrando. Daí a Paty falou assim, o que a Mara vai falar do Fábio agora? E ele vai ouvir. E daí eu falei, porque o Fábio é exigente, ele vai querer isso. Isso que eu estou querendo entregar para ele, eu sei que ele vai chegar aqui, e para ele vai ser importante isso. Por isso que eu estou pedindo. Daí o Fábio foi e bancou também. Não sei se você percebeu essa coisa, mas a gente ficou numa saia justa e a Paty assim, não falei nada. Tal. Não sei se eu consegui explicar direito aqui, mas... e, no fundo... e eu fui falar do Fábio e eu estava falando isso, que ele era exigente. E isso é muito bom para a gente. Para a gente é muito bom quando a gente tem um diretor que se importa com a arte, que quer que cada detalhe que você faz, a pessoa vibra com aquilo. Né? Então, isso é muito bacana. Ótimo. Porque o espectador presta muita atenção nisso também. Né? O espectador adora... Por exemplo, As Duas Irenes é um filme que você não sabe em que época está. Então, tem uma coisa que fala, não, mas a enceradeira, não, mas a geladeira. Então, é uma coisa que eu vejo nessas conversas, que as pessoas realmente se apegam. E é muito bonito, por exemplo, nas Duas Irenes, que não tem época, e tem um caderno encapado com aquelas capas estampadas. E eu fiz um debate no Rio Grande, em Porto Alegre, e aí tinha uma garota dizendo, não, isso é dos anos 80, que o filme é dos anos 80. E uma mulher já de uns 60 anos dizendo, não, isso é anos 60. Eu tinha essa capa de caderno. E elas começaram uma discussão. E eu achei isso muito bonito, porque as duas se apropriaram do filme.
entendeu? Então, olha isso, né? Como uma capa de livro, de caderno, é capaz de trazer a memória afetiva. Muita gente vê o filme e fala da casa da avó e tudo mais. Então, é uma coisa com o espectador também. O espectador tem esse desejo, né? Pelos objetos, por roupa, por maquiagem. Eu vou falar mais uma coisa aqui, que acho que essa falta de grana, não que eu esteja falando que isso é bom, mas a gente teve que fazer opções também. Então, sei lá, tinha uma cristaleira linda, a gente estava lá perto de Petrópolis, né, tinha Altos Antiquários, tal, e tudo era muito caro. Então, tinham peças lindas de mobiliário, o guarda-roupa de Virgínia também tinha umas opções lindas. Até a gente não tinha dinheiro, a gente tinha gastado na tapeçaria o pouco que a gente tinha, né? Mas, enfim. Daí a gente teve que fazer opções mais econômicas. E daí eu acho que adoro, no final, aquele guarda-roupa da Virgínia, né? Ele também é muito diferente, não é uma peça bonita somente, né? E assim como a cristaleira também a gente baixou bastante e tal. E eu acho também uma coisa que eu gosto, que muitas pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes culturas, tal, mas muita gente fala: nossa, parece a casa da minha avó, da minha bisavó, ou a minha vizinha tinha uma avó que tinha uma casa assim, ou a minha tia tinha não sei quem. Então, também acho que essa coisa de você conseguir acessar, né? Às vezes é um objeto que a pessoa se reconhece ali, e daí já compra, né? Todo aquele. Enfim, é muito bacana também a gente pensar de um jeito assim nos ícones e como acessar a várias pessoas. Legal. Tem alguém na fila aqui? Tem uma pessoa na fila? Não, pode perguntar. Dá tempo, temos tempo. Boa noite. A minha pergunta é em relação à tia Virgínia, né? Toda a dinâmica familiar que se envolve no filme. Eu fiquei curioso para saber se, em algum momento, ela deseja aquela reunião familiar que ocorre no Natal e se ela gosta dos parentes, se ela se esforça para gostar ou se ela não faz questão nenhuma ali da família. Rô, me ajuda a responder essa. Marquinhos responde bem também. Não, mas eu acho que aquilo é um padrão. É como toda família mineira, tem Natal, tem Réveillon. Natal, principalmente, tem que reunir a família, independente se as pessoas querem ou não, se gostam ou não. E eu acho que é aquilo. Ela tentou fazer uma coisa diferente. Ela mudou os móveis de lugar. Ela tentou fazer um outro tipo de jantar, né? Ela tentou inovar para ser massacrada pelas irmãs que têm necessidade de contar a mesma história sempre. Então, eu acho que ela quis fazer uma coisa melhor. E quando, para mim, o que mais me corta o coração é quando ela arruma a casa toda e chega a irmã e volta com os móveis todos para o lugar como foram antes. Eu sei disso porque eu cansei de fazer isso na casa dos meus avós. Porque eu queria mudar a casa e arrumar e ficar bonita. Eu arrumava tudo, passava uma semana, alguém ia lá, voltava tudo para o mesmo lugar. É isso, eu acho que ela quis fazer uma coisa diferente e não deixaram. O passado arrastou ela de volta. Não sei se eu falei bobagem. Pergunta aqui? Obrigada. Eu achei o filme lindíssimo. Eu assisti ele na televisão, aí vim para ver de novo. Várias coisas me encantam, esses objetos todos, me põe na casa das avós, e com alguns detalhes. Para mim, aquela cena do aparelho de cristal, se vai um aparelho de cristal que passa a vida dentro das cristaleiras. Então, para mim, aquele momento de resolver, mas vai usar, é do casamento da mãe, né? E, de repente, não, nós vamos usar. Ela rompe, em vários momentos do filme,
a Virgínia puxa um rompimento de um padrão. E é muito sutil aquela questão do leitão, né? Porque eu falava assim, era o leitão do pai que morreu. Quer dizer, por que esse leitão era um problema? Então, isso não fica explícito, mas eu gosto das coisas que não ficam explícitas e cada um inventa por quê, né? Mas é lindo o filme. Eu vim como apenas espectadora que queria ver um pouco mais. Obrigada. Interessante esse comentário que tem a ver com a tua pergunta, o que é real, o que não é. E, por exemplo, essa história das taças é baseada de uma situação totalmente real. Eu insisti isso com a minha tia solteira. Cheguei no Natal e falei assim, tia, vamos às taças da cristaleira. E eram umas taças verdes. Claro que a gente não poderia ter usado elas no filme. Mas... E minha tia, não, de jeito nenhum, isso aí vale uma fortuna, e papapá. E aí, de noite, sei lá o que aconteceu, ela deve ter refletido, ela falou assim, não, vamos usar, mas eu mesma lavo. Porque aí era o jeito dela de garantir que as taças iam ficar intactas, sabe? Então, isso, por exemplo, é bem baseado nesse fato real, que foi a sua pergunta anterior. Para depois, essas taças, depois que meus avós morreram, quando eu estava na sessão em BH, estava uma prima minha, e aí ela falou assim, não sei se você está sabendo das taças. E eu aqui, sentado, eu falei assim, não, elas dividiram em lotes e sortearam no WhatsApp. Então, fica aquilo ali o tempo inteiro, né? Dá uma importância para aquilo, e, de repente, parece que já não tem mais importância, porque é isso, um sorteio pelo WhatsApp. Então, são essas coisas de família, né? Essas besteiras também. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu vi muito a minha família, né, nesse projeto, nesse filme, e me trouxeram muitas memórias de eventos que aconteceram na minha vida, então, por isso, muito obrigada. E outra coisa eu queria comentar também, na verdade, é um comentário meio leitura que eu fiz, e eu queria que o caracterizador, né, Marcos, me respondesse. Assisti também Duas Virgínias, mas, em relação a esse filme, eu gostei muito da personagem principal, na caracterização dela, na construção da visualidade da personagem, porque, apesar do figurino dela ser muito extravagante, as unhas pintadas de vermelho, ela, assim como a mãe, é a única personagem que tem aqueles cabelos brancos e as rugas bem acentuadas. E eu imagino que isso foi para trazer o peso que ela carrega de ser a única responsável por manter aquele lugar fora dos períodos comemorativos onde toda a família está reunida. E a gente consegue enxergar o peso que é essa responsabilidade que ela tem, que ela carrega, né, tanto a expressividade da atriz, logicamente, mas com a visualidade dela, com aquele cabelo comprido belíssimo, mas é um cabelo que está sem pigmento, está sem cor, porque remete à idade que ela tem, o peso e o fardo. Apesar de ser muito bem colocado ali, eu sinto que essa característica da personagem mostra o fardo que ela tem ali. E eu queria que você comentasse um pouquinho, se eu estou indo pelo caminho certo, se o fato dela ser essa personagem que tem a vaidade das unhas pintadas de vermelho, mas as irmãs, que não devem ser tão mais novas que ela, são pessoas que trazem mais essa vaidade na maquiagem, nos cabelos pintados, no comprimento dos cabelos que são cortados e muito bem posicionados. Boa pergunta sua. Acho que explica muito, até para os outros que estão aqui também, entender o que é cabelo na história, né? No tempo do Orkut, há muitos anos atrás, eu tinha uma comunidade que era chamada de Hair Say, cabelo fala. E, para mim, cada cabelo conta uma história. Eu acho que o cabelo cresce, em média, 1 centímetro a cada 2 meses. Imagina, essa mulher passou ali 2 anos pensando no que fazer,
Ou a última vez que ela foi no salão para cortar o cabelo e fazer um chanelzinho bonito, como as outras estão no mesmo comprimento, tanto a Arlete quanto a Luíse, elas têm um cabelo Chanel. Então, elas têm a mesma estrutura de cabelo, só que uma não teve mais tempo, nem quis também. O Fábio e eu até pensamos, num começo, fazer uma barra de cabelo bicolor, de um cabelo que foi pintado, cresceu, cresceu, cresceu. A Vera estava num trabalho pós, não sei por qual motivo a gente não fez. Então, de toda forma, esse cabelo contava uma história e ia ser uma cereja no bolo se a gente tivesse um resto de tinta ali. No entanto, foi compreendido por pessoa como você, eu já agradeço essa compreensão, e foi pensado, sim, essa mulher que estava ali, presa mesmo. Aquelas irmãs eram espíritos obsessores dessa mulher. Ela ficou ali castigada, vivendo aquele drama. Cada dia para ela tinha 30 horas, né? Então, eu tenho muito esse lugar de pessoas de família, todos nós nos identificamos com esse filme. Esse filme é muito nosso. Então, a gente trouxe, e sem medo, a gente trouxe a realidade. O filme, a casa, antes das irmãs, é muito mais feliz, até. Tem ali as florezinhas que ela está... Mas essas irmãs que, quando voltam, uma recebe a ligação da filha, do filho que está em Nova York, não sei onde, a outra que tem uma filha que operou o peito, a outra que... E essa mulher, que está ali daquela idade, que não tem quase nada para contar, tem muitos desejos, ela é visceral, ela tem genitália, ela tem tudo preso naquele karma de ter que ficar com essa mãe. Para as irmãs que só aparecem no Natal, eu acho que, se eu estivesse no lugar da tia Virgínia, eu teria feito pior, eu apareceria nua. Né? E dizer, olha, eu tenho isso. Eu levei uma amiga minha para o SUS, e ela é trans, e ela não tinha feito a cirurgia ainda. E eu disse, olha, Roberta, um dia eu cheguei na casa dela e disse, cadê sua mãe com a filha dela? E ela disse, está fazendo a barba. Eu disse, pô, fudeu. Uma criança, como é que ela vai? Eu falei palavrão, perdão. Como é que ela vai resolver essa situação? Eu disse, olha, meu amor, você vai de saia e eu vou te levar. Leva a criança no colo, chega na assistente social, na hora que essa criança estiver no colo, levanta a saia, mostra para a assistente social e pergunta se ela tem algo a falar com você. Ela ganhou a cirurgia e 3 meses depois estava lá minha amiga cortando o incômodo. E foi isso que a Vera fez, que a tia Virgínia fez nesse dia. Eu acho que a gente tem que resolver a nossa vida. A gente tem que ser muito tia Virgínia no dia 25 de dezembro. Muito bom. Primeiro, parabéns, que filme lindo e que privilégio ter essa sessão com a equipe, assim, compartilhando e abrindo o processo, né? Eu tenho várias curiosidades. Eu adoro Duas Irenes também, eu sou de Brasília. Mas eu queria saber 2 coisas. A primeira é se aqueles planos mais longos e esses zooms, assim, se era uma coisa sua já, que você já pensava quando escreveu o roteiro, ou se surgiu com a direção de fotografia. E a outra coisa é sobre a trilha sonora, assim, como que você conseguiu, César Camargo Mariano? E 2 músicas do Milton, tipo assim, hoje em dia está super difícil, e contar um pouquinho da trilha. Você trabalha com produção, é isso? Mas são bonitas as perguntas. Sobre o... É engraçado, né? Como as coisas vão se encaixando. Você sabe que aquelas pessoas são as parceiras certas também. Eu tinha já essa sensação dos zooms, porque eu acho que o filme tem uma coisa meio antiga também, aqueles filmes dos anos 70, sabe, com aqueles zooms. E a minha primeira reunião com o fotógrafo, que é o Leonardo Feliciano, ele falou, Fábio, eu sinto que esse filme tem zoom. Então, isso é interessante, né? Como existe esse encaixe. E, na verdade, eu acredito uma coisa também, que talvez por isso a pré-produção é um momento mais sofrido, porque o filme vai ganhando vida.
E tem um certo momento que o filme está com vida, né? Quando a gente chega para a filmagem, aquele filme já está vivo. Então, acho que é o filme mesmo que pediu o zoom para os dois, sabe? Então, foi uma coisa que foi de... Os dois vieram com a mesma ideia. E sobre a outra... me lembra, por favor? O César. E aí, de novo, essa mesma questão. A música do Milton também, a que está na cena depois da briga, escutei ela um dia em casa e o roteiro sempre teve essa sequência, da pós-briga e a preparação para o jantar. Sempre foi daquele jeito. E ali tinha uma música. Não sabia que música seria, não sabia se era instrumental. E um dia eu escuto na minha casa, muito tempo atrás, essa música. Sabe assim, no aleatório? E eu falei, essa é a música do filme, dessa cena. E não saí. Muita gente tentou tirar, assim, mas muita mesmo. Fábio, não faz isso, não coloca música com letra. Mas isso nunca passou pela minha cabeça tirar a música e não me arrependo, né? Eu acho que é um momento de muita emoção de quem assiste. E aí depois entrou a última música e eu fui procurar de quem era o arranjo. E era do César Camargo Mariano. E aí fomos pensar, né? Porque o orçamento é curto, mas a gente é ousado. E aí a gente foi atrás do César, através de um amigo, e o César assistiu o filme, adorou o filme e topou fazer. E aí eu ganhei um amigo também, porque eu sou nascido no mesmo dia que o César, somos também 2 virginianos, de 19 de setembro, e o César mora nos Estados Unidos, mas toda vez que ele vem, a gente sai também com a Flávia, que é a mulher dele, e a gente sempre fecha restaurante, bar, entendeu? Então, foi assim, foi um encontro também de pessoas que se gostaram, que têm almas parecidas também, de uma certa maneira. Então, acho que é muito isso, assim. O cinema é muito feito também desses encontros, sabe? Só que parece que também tem que ter uma antena ali aberta. Mas foi um presente, assim, ter o César foi um presente, assim como ter essas músicas. Tá ligado? Tá. Então, eu acho assim que a dinâmica da família familiar é uma dinâmica assim que você vê em muitos lugares. Eu vivenciei isso e eu acho que é a dinâmica de sempre sobrar para a um ente da família tomar conta da mãe, do pai, doente ou não doente. E eu acho que assim o que passou para mim, inclusive de figurino, de caracterização, tudo, que ela estava se preparando para isso, tanto que ela provoca muitas vezes as irmãs para se preparar para a liberdade dela, né? Então é isso que eu consegui ter do filme. Eu achei que foi uma sacada muito legal. Bem, em primeiro lugar, parabéns, sempre foi maravilhoso o filme, né? Eu vou pegar o gancho musical, a inserção de bolero. A inserção de bolero. Então, começa com a Vera fazendo... Ela começa baixinho, o bolero, e a Vera já faz isso, né, numa das cenas dela. Aí, chega no Natal, ela explode com a música, né? Então, acho isso aí, assim, acho que foi um fio condutor essa música, né, da condutora, assim, da Vera, foi crescendo, 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 até que ela explode. Que eu acho que bolero é uma música explosiva, né? Então, achei... ela vai assim, ela é tum, 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 e vai, no fim, ela explode com aquela cena o vestido dela verde, mas explodindo com a flor também. Assim, é maravilhoso, assim, tá? É isso, acho que... Se quiser comentar alguma coisa. É isso mesmo. O filme tem uma estrutura de panela de pressão. Então, né, ela vai aguentando, 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 mas a gente sabe que qualquer movimento pode ser a gota d'água. Então, a gente está o tempo inteiro nessa tensão, que é a maquiagem, né? A maquiagem da ceia já é a gota d'água, o copo transbordado. Então, é muito interessante isso, porque é exatamente isso, assim, é esse limite, né, das coisas. E quando eu estava respondendo a outra pergunta, também pensar essa coisa dos encontros, né, como eles acontecem.
E o primeiro filme que eu fiz, eu fazia camarim, eu era terceiro assistente de direção, e a Rô era assistente de figurino. E era bravíssima, entendeu? Ao mesmo que o maquiador também era, claro, mas eu também era totalmente inexperiente. E era uma equipe que tinha, era o Walter Carvalho, o Max Flaxman, a Kika, com quem a Rô trabalhava. Então, era só gente muito experiente, muito boa, e eu ali tendo que aprender, porque me deram responsabilidade talvez mais do que eu podia dar naquele momento. Então, eu aprendia muito, mas levava muita bronca. Então, eu... dava bronca. Mas... E falava assim, mas não pode, você não pode falar isso na frente de ator, você não pode fazer assim, assim, assado. Mas é isso, né? E, de repente, estamos juntos fazendo filmes. Isso é muito bonito também. Isso fala, né, sobre esse processo de família. E conta um pouco do vestido, Rô, desse processo, desse vestido. Bom, foi isso. Eu me inspirei nas irmãs, desenhei, contei a ideia para o Fábio, ele achou boa. Fui atrás de tecido, porque quando você encontra o tecido da época é muito especial, mas quando você tem que fingir é mais difícil. E eu procurando, o Rio de Janeiro, infelizmente, as lojas de tecido estão todas fechando. Mas eu entrei na Casa Alberto, que fechou, mas ainda era aberta, e fiquei fuçando na prateleira, olhando, pegando a amostra, e, de repente, eu me deparei com esse devorê, que era um tecido de época, com uma estampa de época, e passaria muito bem. Eu lembrei da minha mãe, lembrei das minhas irmãs, e comprei o tecido, mandamos fazer o vestido. O vestido, inicialmente, era de manga fofa, com lastex na cintura, para servir numa pessoa, né, que mudasse o corpo, como eu falei antes. E, no meio da prova de roupa, a Arlete, porque foi isso, eu fiz uma prova de roupa com as 3 juntas, e todas deram um palpite, uma na roupa das outras. Então, não foi nada fácil, porque, além de tudo, eu tinha que defender o meu pensamento com o diretor e convencê-las que elas tinham que me ajudar a convencer, né, de cada uma. E a Arlete implicou com a manga do vestido. Eu só tinha mais 1,5 m do vestido na loja. Fábio me ligou, querendo mudar a manga do vestido, porque a Arlete falou, vamos soltar a manga, vamos fazer... Que, no final, ela tinha toda a razão, aquela manga foi muito especial para passar no rosto da Valquíria, né? E aquela provocação, porque a Vera é isso também, né? Todas elas. A Vera, especialmente nesse caso, você entrega para ela um pedacinho e ela transforma aquilo numa outra coisa, né? Ela tira proveito, ela leva aquele vestido pela casa de uma forma, enfim. Corri na loja para ver se ainda tinha aquele 1,5 m, mandamos para a costureira brigou com a gente, porque já era a 3ª ou 4ª vez que o vestido voltava. Foi uma loucura, mas foi muito especial, muito especial. Foi um vestido que eu tenho muito orgulho. Eu queria fazer mais uma pergunta, porque, enquanto o Marcos estava falando sobre essa coisa da Virgínia estar presa e de toda essa pessoa que não viveu, sabe? De tudo que ela queria ter vivido. E teve uma cena que eu achei que talvez fosse um pouco disso, que é a cena que ela entrega a camisa para o sobrinho. E que ele tira a camisa e ela vira de costas. E aí eu fiquei pensando em como foi essa construção, se isso foi pensado, se foi pensar, não, ela está... É claro que ela tem todos esses sentimentos reprimidos de ter ficado lá 2 anos cuidando dessa mãe e não podendo sair de casa e tal, mas ela não passa limites, mesmo. Eu achei aquele ator muito bonito, particularmente, mas que ela não passa os limites. E eu também queria perguntar um pouco
da história e talvez, não sei se da importância, mas dessa passagem desse primo, desse sobrinho, nessa história, que para mim ele apareceu só para dar problema, tipo, só para ser babaca na história, e eu queria seus comentários assim sobre por que ele está lá e qual que é o papel dele nessa família. Ele é a representação desse tipo masculino também, né? Nessas famílias conservadoras. Tão conservadora estava no roteiro. Quando ele tira a camisa, a Virgínia fica de costas, entendeu? Então, são tão conservadores que são incapazes de ficarem com pouca roupa um na frente do outro. É o que a Arlette, a Wanda, o personagem da Arlette Salles, fala. Não, é o da Louise que fala. Minhas meninas nem de toalha saíam do quarto, entendeu? Então, e é o universo da hipocrisia, né? E a hipocrisia também desse personagem, desse menino, que está ali, não faz nada, né? Está ali também, tem um problema de alcoolismo, com certeza, que, pelo visto, está passando de geração a geração, porque eles falam que o pai bebia, o outro tio também bebia, o outro está com uma demência que, sabe-se lá, né? Tem aquela cena do pinho-sol. Então, eu acho que é um tipo social, né? Mas, claro, que o foco ali estão nas 3 mulheres. São as 3 mulheres que estão naquela jogada. E tem uma coisa muito interessante desse ator, que chama Yuri Saraiva, que é de Brasília, mas já mora em São Paulo, aqui faz muito teatro, excelente ator. E o Yuri pegou um ônibus para fazer o teste no Rio, porque a gente fez toda a pré-produção no Rio. E o Yuri estava com o cabelo comprido e barba. E aí o resto é história, né, Marquinhos? Conta da caracterização de Yuri. Olha, eu não via o personagem com aquele cabelo, vindo dessa família, vindo dessa mãe e tudo mais, desse conservadorismo. E tinha até um personagem que era o seu avô, não é isso? Que tem na foto lá. Então, eu fiz muito essa caracterização, trazendo para a árvore do diretor, a árvore genealógica do diretor, e a gente foi encontrando essas figuras, e através da própria história do Fábio, a gente encontrou esse cabelo que ficou lindo nele, aquele bigodinho e tudo mais. Então, a Ana até já falou disso. O Fábio, ele é caracterizador, ele é figurinista, ele é um esteta, que trabalhar com o Fábio é um presente. Ele entende muito da coisa. Até para chegar naquela maquiagem da tia Virgínia, a gente achou que junto aquela maquiagem ia ser teatral. Vendo uma série sobre a Amy Winehouse, ela disse que sem a maquiagem ela não faria um show, porque ela se sentia outra pessoa. Então, aquilo era tia Virgínia. Talvez os outros natais ela nunca esteve maquiada como naquele momento teatral dela. Sem maquiagem, ela não teria coragem de fazer isso. É por isso que eu amo maquiagem, né? Vivo disso. Muito bom. E a mesma coisa o vestido também, porque a gente ensaiou a cena, toda filmada numa noite, a cena do jantar, e a gente ensaiou no dia anterior. A única personagem que estava com o figurino era a Vera Holtz, porque como é que ela faria aquela cena sem aquele vestido? Entendeu? Mesmo para ensaiar. Então, isso era importantíssimo para esse salto da personagem, né? Tem uma conexão forte, porque no meio da briga ela diz para a irmã que a irmã deu um tapa na cara dela no dia da formatura. E ela usa o vestido da formatura. Então, tem ali também uma provocação e um pensamento de querer botar um dedo na ferida da família, né? Pelo menos é o que eu sinto, assim. Mas é o que minha mãe sempre falou. Quem ama briga, quem não ama não liga. Então, a gente só briga com quem a gente ama. E eu acho que ali é o exemplo mais claro disso, né? Adoro quando ela vai embora, fui para o Japão. Acho que eu tenho uma última pergunta para a Ana, assim, mas só para a gente também já arrematar aqui, que está dando o tempo da nossa sessão. Mas acho que é um filme muito especial mesmo, assim, ressoa com todo mundo, independente, né, da idade, assim, essa relação familiar. Eu mesmo tenho, a minha família são de 4 mulheres também, né, 3 tias, mais minha mãe, assim, e para mim ficou muito também essa imagem do homem que não faz nada, né, tá lá só dorme, só bebe, enquanto a vida acontece ali
ao redor das mulheres da família, assim, né? Eu fiquei muito achei muito bom, né, que a Rô trouxe assim, na família mineira também trouxe muito. E você mesmo jogou a pergunta para ela, né? Será que ela estava desse jeito? Porque é um pouco tia Virgínia também, Marcos também, né? Tem essa coisa no mundo homossexual também. Você falou, você nem se fala, né, Fábio? Que tem o filme é seu, né? Da sua família também inspirado. Eu queria saber da Ana se ela se trouxe alguma coisa, tem alguma coisa assim da sua parte pessoal assim que você trouxe para o filme? Com certeza, com certeza. Eu até fiquei, com certeza. Eu acho que é isso. Não, até a gente estava falando que às vezes a gente conta uma história, daí o Fábio, não, mas não era assim. Daí eu falei, Fábio, a gente também inventa em cima, né? Então todo mundo foi inventando em cima dessa história, trazendo suas referências. Eu não sou de Minas, mas eu sou do interior de São Paulo. Então, também, assim, e isso eu tinha em comum com a Vera. Até o Fábio me presenteou agora com uma foto, que eu vou até postar. Eu e a Vera, a gente comendo manjar branco com cocada amarela, que é uma refeição que se come muito no interior de São Paulo, né? E a Vera foi para Tatuí no Natal, que a gente teve esse intervalinho ali no Natal. Ela foi para Tatuí e trouxe. Ela falou, o manjar branco e a cocada amarela eu trago de lá, de Tatuí. E para mim foi uma delícia, porque para mim aquilo significava muito, né? Então foi uma somatória mesmo, várias camadas ali, todo mundo trazendo suas histórias, suas referências. E é isso, é um filme que mostra, né, esse peso, a gente construiu esse peso do patriarcado ali, né, naquela casa. A gente tentou contar quem era esse pai, né? Quem era essa mãe, porque a gente vê ela ali, mas a gente não sabe exatamente, né? A gente vai entendendo que ela era uma mulher muito rígida, que seguia os preceitos ali do patriarcado, tal. Então a gente foi tentando construir isso e, enfim, muito racionalmente, muito com o coração também, em cima das nossas memórias, lembranças, sentimentos, enfim. E na parede, a gente usou as fotos, né, da família dele, mas eu tinha foto minha também, tinha foto do produtor executivo, do pai dele, da mãe dele, tinha foto de quase a Janaína, tem a foto do Fábio, criança. Então, a gente foi trazendo ali a infância, o passado, as memórias de todos nós ali naquela... não só na parede das fotos, mas impregnando mesmo ali as camadas. E eu acho que é isso, assim, quando o filme passou, a primeira vez que eu vi com o público, e que vi numa tela, foi lá em Gramado, e foi muito lindo, assim, aquela sessão, foi maravilhosa, assim. O público todo se empolgou, os atores estavam lá, as atrizes também riam, choravam, todo mundo rindo, chorando naquele cinema, foi lindo. E no dia seguinte teve a coletiva de imprensa, e daí na primeira fileira, assim, tinha umas senhoras e que não eram da imprensa, elas eram de lá, de Gramado, da região, e elas estavam assim vibrando, tipo assim, esse é o filme da minha vida, né? E porque não é pouca coisa, né? Você mostrar a libertação de uma mulher aos 70 anos, né? Ela fala fui, né? Aquela mulher que foi sempre colocada no lugar de coadjuvante, no lugar de a cuidadora, né? As irmãs viveram as vidas, né? E ela ficou de coadjuvante, e ela ficou a cuidadora, ela que cuida. Tanto que o sobrinho vem pedir dinheiro para ela. Você vê que é uma coisa recorrente aquilo, né? Todo mundo precisa de alguma coisa, vai para a tia Virgínia. E ela se libertar disso, acho que é muito lindo. Acho que é uma pauta de hoje em dia assim muito importante. Então é legal a gente olhar lá para o passado para entender também questões, infelizmente ainda muito atuais, né, do papel da mulher na sociedade e nessas famílias tradicionais e não tradicionais também, infelizmente. Eles estão falando que eu sou anfitriã, porque eu sou da ABC, mas, enfim, foi uma ideia, a Dani sugeriu, a gente está super feliz de ter passado aqui. Eu acho essas sessões assim maravilhosas, essa possibilidade de passar o filme aqui, ter o debate com a equipe, conversar com o público, eu acho assim uma coisa muito, muito importante. Venham nas próximas, elas acontecem com frequência, e espero encontrá-los aqui. Obrigada por terem vindo e terem ficado. Isso aí, muito obrigado, pessoal. A gente encerra, então, a sessão ABC aqui. Tia Virgínia.
Queria novamente agradecer a Cinemateca, o pessoal aqui da mesa, Ana, Fábio, Marcos, Rô, muito obrigado. Rô, um prazer também de novo fazer aqui a mesa com você, muito bom. É isso, nos vemos em breve. E muito obrigado, César. E muito obrigado também, César.